Zé Elias, ex-volante com passagens marcantes por grandes clubes e hoje comentarista respeitado, decidiu se posicionar publicamente para defender o jovem Wallace do Flamengo, após a polêmica recente com jogadores do Atlético Mineiro. A atitude do ex-jogador veio em tom firme, direto e com uma frase que virou símbolo nas redes sociais: "Deixa o moleque". É uma fala que, pra mim, vai além da simples defesa de um atleta. É um apelo por bom senso, justiça e respeito no futebol brasileiro, principalmente quando se trata de jogadores em formação e crescimento. A discussão ganhou força depois do confronto entre Flamengo e Atlético MG, um jogo naturalmente tenso, disputado e que contou com provocações dentro e fora de campo. Wallace, que é um dos jovens que vem recebendo oportunidades no elenco de Filipe Luís, esteve envolvido em lances mais ríspidos e acabou virando alvo de críticas de parte da torcida adversária e até de comentaristas que, na minha opinião, exageraram na mão. É nesse ponto que a fala de Zé Elias entra como um contraponto importante. Ele lembrou que o Wallace é um garoto ainda em construção e que precisa de apoio, não de linchamento público por atitudes comuns num jogo de alta intensidade. Zé Elias, que conhece os bastidores do futebol melhor do que ninguém, sabe que esse tipo de jogador, voluntarioso, aplicado, com pegada forte no meio, é indispensável para qualquer equipe que queira ser competitiva. O Wallace pode não ser um craque de técnica refinada, mas ele entrega outra coisa, entrega atitude. É um daqueles jogadores que não se escondem, que brigam por cada bola e que, mesmo ainda errando por imaturidade, demonstram comprometimento com a camisa. E, sinceramente, hoje em dia, isso vale ouro. Muitas vezes, quando um jogador jovem sobe para o time profissional, a cobrança vem antes da maturidade. É como se esperassem que ele fosse resolver todos os problemas do time em 2 ou 3 jogos. Mas a verdade é que todo o processo de formação envolve oscilações. E o Wallace, dentro do que pode entregar, tem feito o seu papel. Ele entrou num momento de transição do elenco, com algumas ausências importantes, e mostrou personalidade. É claro que comete erros. Quem não comete? Mas a atitude dele é de quem quer crescer, de quem respeita o manto e não foge da responsabilidade. Zé Elias tocou num ponto que eu considero fundamental. Hoje o futebol está muito midiático, muito pautado pelo que viraliza, pelo que gera clique. E jogadores mais discretos, que não fazem marketing pessoal ou que não têm empresário influente, acabam ficando mais expostos quando erram. O Wallace, nesse caso, virou um alvo fácil, mas quando alguém do peso de Zé Elias se levanta para defendê-lo, é porque enxerga mais do que o lance pontual. Enxerga o valor do atleta para o grupo, o perfil trabalhador e o potencial que ele pode desenvolver com sequência e orientação. E aqui vai minha opinião pessoal. É justamente esse tipo de jogador que sustenta um elenco vencedor. Os times campeões não se fazem só com estrelas badaladas, se fazem com operários silenciosos, que jogam feio quando é preciso, que marcam, que correm, que dividem. Wallace pode muito bem se tornar esse tipo de atleta. Não será o camisa 10 que levanta da arquibancada com dribles, mas pode ser o camisa 5 que fecha os espaços, que protege a zaga e que dá sustentação para os mais criativos brilharem. Além disso, a postura de Zé Elias também ajuda a equilibrar o debate público sobre os jovens jogadores do futebol brasileiro. Muitas vezes, a crítica vem carregada de impaciência e imediatismo. Se joga mal uma partida, já é taxado como inútil. Se entra nervoso, já vira despreparado. Mas o futebol é feito de tempo, de lapidação, de confiança. E se o garoto não sente respaldo nem da própria torcida, como vai evoluir? Nesse sentido, eu vejo a fala de Zé Elias como um chamado à responsabilidade, para que todos, imprensa, torcida, dirigentes, saibam avaliar com mais cuidado e menos julgamento raso. Por fim, vale lembrar que o Wallace tem ao seu lado um treinador que conhece a posição como poucos. Filipe Luís tem dado rodagem a jovens, apostado em nomes menos badalados, e isso também deve ser valorizado. O próprio Wallace, ao ser mantido no elenco, já mostra que tem valor técnico e tático no modelo de jogo que está sendo implantado. E isso me anima, porque mais do que resultados imediatos, o Flamengo está construindo uma base sólida, com jogadores comprometidos e com futuro.
Portanto, eu reforço: deixa o moleque, deixa jogar, deixa errar, deixa crescer. O Flamengo precisa de atletas assim, e o futebol brasileiro também. Antes de continuarmos, senta o dedo no like, comente e se inscreva no nosso canal, pois isso fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O meia colombiano Jorge Carrascal, de 27 anos, assinou o contrato até 2029 e vestirá a camisa de número 15. Na sua primeira entrevista ao canal oficial do clube, ele revelou que Ronaldinho Gaúcho foi sua inspiração desde pequeno, principalmente na fase em que voltou da Europa e reconquistou o mundo com a camisa rubro-negra. Ele disse que assistia cada lance, cada drible, como criança sonhando com a bola, e que aquele estilo mágico o marcou definitivamente. Eu acho que isso diz muito. Quando um jogador aspira a seguir os passos de uma lenda do Flamengo, a identificação com o clube se torna natural e emocional. Carrascal também falou sobre sua tatuagem no pescoço. Um beijo que carrega o mesmo significado que a tatuagem de Ayrton Lucas. Quando jogou contra ele na Rússia, reconheceu imediatamente o desenho e comentou com um sorriso: "É o mesmo beijo, homenageando a minha mãe. Fiz quando morava com ela, um gesto de carinho que quis." Tatuar no corpo. É bonito ver essa espontaneidade. E eu acho curioso como o futebol aproxima essas histórias. Dois jogadores do mesmo clube com a mesma marca no pescoço, simbolizando amor familiar e conexão íntima que vai além do campo. O meia declarou que conversou com companheiros de seleção sobre o Flamengo antes de aceitar a proposta. Mencionou Richard Rios e Nico de la Cruz, atletas que fizeram parte das equipes rubro-negras. E ambos lhe deram feedbacks positivos sobre o clube, a cidade e a torcida. Isso me faz pensar: não é só o valor da transferência que decide um acerto, mas também o que o clube representa na cabeça de quem pretende atuar aqui. Ter referências reais dentro do elenco só fortalece essa decisão. Falando em números, Carrascal chega após uma passagem significativa pelo Dínamo de Moscou, onde disputou 62 jogos em 2 temporadas, marcou gol e fez 8 assistências, além de convocações na seleção colombiana. Ele custou cerca de 12 milhões de euros, valor alto, mas que demonstra o quanto o Flamengo acredita no potencial técnico e na entrega dele. Na minha visão, é uma aposta de médio prazo, mas com peso imediato dentro do grupo, porque traz experiência internacional e capacidade de rodar a equipe com criatividade. Durante sua fala, o colombiano deixou claro que não vê posição fixa. Joguei de ponta, de meio, de atacante e de extremo. Tento ajudar onde for preciso. Essa versatilidade me agrada muito. Em um elenco com tantos compromissos, a capacidade de se adaptar a diferentes funções pode ser decisiva. E ao citar Ronaldinho, Carrascal também afirmou que gostaria de honrar a camisa e ganhar afeto da torcida com entrega dentro de campo. Isso reforça a imagem de jogador que não bate ponto apenas, mas que quer participar de verdade da história do clube. Ele ainda não foi regularizado para os próximos jogos, nem contra o Ceará, nem pelas oitavas da Copa do Brasil, mas deve estar à disposição contra o Mirassol no fim de semana. O Flamengo acertou os detalhes com rapidez e esse fluxo organizado traz sinalização positiva da gestão. Eu interpreto isso como um exemplo de como se deve montar elenco moderno: planejamento, agilidade e prioridade na parte documental. Sinceramente, vejo a chegada de Carrascal como um passo importante na construção de um time mais técnico, posicional e fluido. Ele chega com bagagem de River Plate, com rodagem russa e convocações da seleção. Soma currículo e vontade de crescer. E para mim, esse tipo de jogador costuma se encaixar bem num ambiente competitivo como o do Flamengo. A torcida já começa a imaginar o que pode vir por aí. Dribles, infiltrações, passes em velocidade, movimentações inteligentes entre linhas. Se tudo der certo, ele pode ser peça-chave num meio-campo que busca reencontrar fluidez e criatividade. Um reforço que não chega como estrela, mas com vontade de trabalhar, aprender e conquistar um lugar importante na casa. E isso para mim vale muito. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal.
Não deixe de fazer, pois isso fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva formalizou a denúncia contra Bruno Henrique, atacante do Flamengo, por suposta manipulação de resultado envolvendo apostas esportivas. A acusação se refere à partida contra o Santos em novembro de 2023, quando o jogador teria forçado um cartão amarelo propositalmente, beneficiando seu irmão e outros apostadores conectados ao tema. Segundo o inquérito, mensagens trocadas antes do jogo reforçam a hipótese de comportamento planejado. Na esfera esportiva, Bruno Henrique está sendo enquadrado em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O artigo 243, que prevê suspensão de 6 meses a 2 anos, e o artigo 243-A, específico para manipulação de resultados, com pena de 12 a 24 jogos. O processo ainda não tem data marcada, e enquanto não houver condenação, o atleta permanece à disposição da equipe. Ele, inclusive, participou das atividades normais do elenco no jogo contra o Ceará, embora não tenha sido utilizado. A denúncia ganha ainda mais peso porque Bruno Henrique já é réu também em processo criminal, por crime de fraude esportiva, em Brasília. A acusação criminal segue separada, com risco de pena de reclusão de 2 a 6 anos, além de multa. O STJD pode impor uma sanção esportiva independente dessa previsão penal. Eu vejo esse caso como um momento de inflexão para o futebol brasileiro. Não se trata apenas de uma questão disciplinar. É a hora de o futebol olhar para dentro e questionar práticas que corroem a credibilidade da modalidade. Se Bruno for condenado, a suspensão pode ir além dos 12 ou 24 jogos. E além, inclusive, disso, ele pode perder patrocínios, ações publicitárias e até parte de sua força de mercado. Do ponto de vista do Flamengo, a postura até agora tem sido manter a presunção de inocência. Isso é natural e esperado, mas ao mesmo tempo, eu me pergunto, como fica o ambiente do vestiário? Como fica a imagem do clube perante torcedores e patrocinadores quando um atleta emblemático está envolvido em acusação tão grave? A direção precisa comunicar com clareza o que está sendo feito no plano interno, jurídico e esportivo, para preservar a imagem do clube e também os princípios que deveriam orientar todo o futebol nacional. Enquanto o processo estiver em andamento, Bruno pode continuar à disposição, mas se a punição vier, não será apenas uma suspensão técnica. É um recado simbólico. O futebol está à beira de uma nova era, onde a integridade vale tanto quanto o talento. Ele pode cumprir suspensão por até 2 anos, enfrentar proibição de atuar, sofrer multas e ainda ficar marcado. E isso terá reflexos no desempenho do time se não houver planejamento e alternativas à altura. Eu mantenho minha posição clara. Ninguém aqui está pedindo condenação imediata sem julgamento. A lei prevê defesa, prazos, recursos, mas também acredito que o clube, o atleta e o ambiente esportivo todo devem responder com transparência, compromisso e postura firme. Se houver prova contundente e as mensagens já foram apresentadas, o Brasil precisa aplicar a regra. Sem exceção, no fim das contas, esse episódio revela uma oportunidade para o Flamengo e para o futebol brasileiro inteiro. Mostrar que o esporte encara o problema com seriedade, protege sua imagem institucional e reafirma que ética e profissionalismo são tão essenciais quanto vitórias e taças. É preciso punir corruptamente, mas também reconstruir o futebol sobre valores de verdade. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.